Bom, olá, gente, boa noite. Então, como eu tinha prometido para vocês, a gente vai fazer algumas pequenas lives, né? Assuntos bem objetivos, para que a gente possa estar difundindo e fomentando o nosso trabalho com o Reiki, né? Tanto eu como o Marcos Vinícius, a gente ministra cursos de Reiki online. E esses assuntos, apesar de não fazerem parte da estrutura do Reiki, né? Ele, de certa maneira, ele nos ajuda a entender melhor os movimentos energéticos do nosso corpo, certo? Então, a nossa aula de hoje, né, o hábito, desculpa, mas a nossa fala, o nosso bate-papo de hoje vai ser em relação aos chakras, né? E a gente começa com o chakra básico. Mas antes da gente estar falando especificamente sobre o que é o chakra básico, né, o que energias trabalham o chakra básico, bom, para quem não me conhece, eu sou a Samia Botelho, né, sou mestre em Reiki e Usui já há algum tempo, mais ou menos uns 8 anos, e hoje a gente, uma das facilitadoras do projeto Pratique Reiki. Quem quiser pode nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, @Pratique Reiki, e também no canal do YouTube, onde tem várias meditações e algumas falas abertas para as pessoas, né? Ou quem se interessar um pouquinho mais pode estar fazendo o curso de Reiki com a gente também nesse projeto, com preços bem acessíveis, que a nossa ideia realmente é fomentar a prática do Reiki num espectro mais amplo, né? Então vamos lá. Preparei um PowerPoint, acho que para facilitar nosso entendimento. Então, queria começar falando sobre energia, né? Energia é informação. E essa informação ela pode ser trocada, substituída ou reelaborada, ou seja, nada se perde, tudo se transforma. Nós somos seres energéticos, né? Nós somos seres de energia pura, né? Essa energia é manifestada num corpo físico, tendo uma experiência no corpo físico que nós chamamos de seres humanos. E dentro dessa manifestação, dentro desse corpo físico, né, a gente vive e revive, recria várias sensações, várias emoções, comportamentos, né, que nos fazem crescer, que nos fazem fazer um up dentro da nossa consciência mais completa, né? Então essa fala sobre energia é muito importante. Falar um pouquinho sobre o que seria esses centros, esses chakras, né? Os chakras, eles vêm da palavra em sânscrito, da velha Índia, que significa roda de luz. Nós também podemos ter, na fala de bioenergias, né, que tudo é energia de diferentes condensações, né? Ou seja, tem energias mais densas, energias mais sólidas, mais sutis, né? Em espectros diferentes, ok? Uma outra definição importante para que a gente possa estar entendendo esse mecanismo dos chakras na nossa vida é que nós temos 3 fontes de energia, né? Que ela entra através da cabeça, dos pés e da nossa respiração. Sendo que a energia que provém da nossa respiração é a energia mais em abundância, né? E que o nosso corpo ela não vive sem, é imprescindível a nossa manutenção da nossa energia. Que as pessoas podem estar dizendo que essa energia é a energia prana, é a energia vital, é o Ti, a fluido vital, e sim, você tem diversas nomenclaturas que ao longo dos séculos, né, eles foram sendo agregadas para falar e para explicar a mesma coisa, né, que seria a energia vital ou a energia prânica. Nós vamos ter algumas outras falas, algumas palavras também ao longo dessas conversas, por exemplo, sobre como seria psicosfera, né? Que é uma palavra que vem do grego, que ela vai trazer energia, vai dar vida às coisas. Então, eu posso também estar dizendo que a energia, né, é a psicosfera, certo? Que é quem dá o movimento.
entende? Que vai fazer as coisas se movimentar. Por isso a ideia de energia que movimenta, né? Aquilo que causa vida, certo? Então é importante que a gente entenda isso para poder entender todo esse movimento, toda a importância desses estudos complementares, porque os yogis antigamente eles já tinham isso muito claro. Acredito que esses conceitos de energias, de funcionamento corporais, eles já vêm sido estudados há milhares e milhares de anos, muito antes que a gente possa estar realmente datando como objeto de estudo. Então, é importante a gente estar, eu acho que a gente está reinventando aquilo que já existia, não é de redescobrindo algo que já existia, assim como aconteceu com o Reiki, né? Ele foi redescoberto por Mikao Zhu, então a gente vem redescobrindo a, a nossa essência, né? A que nós somos realmente. Nós somos um conjunto de energias que vibram, que pulsam e que se manifesta através de um corpo físico, né? Eu gosto de dizer sempre que nós somos extraterrestres vivendo uma experiência na Terra. Você fala assim, existem extraterrestres entre nós? Sim, nós somos extraterrestres. A única coisa que nós temos como garantia realmente, né, a eternidade da nossa alma, né, da energia, porque se nós somos energia, a energia não acaba, ela vai estar sempre transformando, se transformando. Então, isso nos torna eternos, porque a energia não acaba, né? Ela se transforma em outra coisa. Então, é uma experiência que nós estamos tendo nesse mundo, aqui nesse planeta, certo? A palavra aura, ou a palavra astral, na verdade, a palavra astral vem do nosso querido Paracelso, né? Alquimista, médico, filósofo, estudioso, ocultista, né, do século XVI. E assim como ele, nós vamos ter vários outros ocultistas que já tinham conhecimento desse saber, mas precisou-se ficar guardadinho para que não tivessem suas cabeças decoladas. Então esses saberes ficaram guardados, muito bem guardados, né? Por muito tempo, e graças aos deuses agora a gente caminha para uma nova perspectiva de mundo, uma nova visão de mundo, retomando, né, redescobrindo todos esses saberes, onde aura, né, astral, ela se remete ao que vem das estrelas, né, a conexão com o mundo desconhecido, o mundo que está além da nosso conhecimento material, né, o mundo que a gente não pode tocar, o mundo, enfim, né, cósmico. E aí, por conta dessa visão, várias outras descobertas, né, ou redescobertas foram surgindo, e uma delas, sim, seria o resgate do estudo dos chakras pelos yogis, né, que já tinha há muito tempo um conhecimento bem profundo sobre isso, certo? Então, caminhando, a gente percebe que a nossa aura ela é cheia de pontos, né? Vários poros. Ela é completamente como se fosse, mostrar para vocês aqui, como se fosse a nossa pele, né? Nossa pele aqui ela tem cheio de pontinhos porosos, porosidades, e ela tem uma correspondência energética exatamente assim, mais sutil, né? Então, assim, eu tenho no meu corpo energético denso esses poros, essa pele toda cheia de porinho, e no corpo mais sutil eu tenho as mesmas coisas, que esse campo eletromagnético. Eletro por quê? Porque ele libera energia, né? E magnético porque ele atrai. Então, é um corpo que está em comunicação com o externo e com o interno, tá? Não é um corpo dinâmico, não é um corpo estático, né? O nosso campo eletromagnético, a nossa aura é um campo dinâmico, tá? Em constante comunicação. E esses pequenos poros, eles são milhares. A gente pode dizer que nós temos, enfim, uma infinidade de chakras, micro chakras. E os yogis, através de seus estudos, das suas percepções, né, eles identificaram que no corpo humano, nesse corpo magnético, né, eletromagnético, né, existiam 7 pontos que se destacavam dos demais, né, dos demais chakras. 7 pontos com cores, vibrações de cores diferentes, com percepções diferentes, né? E aí ele coloca como traduzem ou delegam como chakras principais. Então, nós temos 7 chakras principais por conta disso. E, coincidentemente,
se percebe que esses 7 chakras estão não ligados diretamente, nem sobrepostos diretamente, mas ligados no sentido de área, né, nos 7 pontos, nas 7 principais glândulas do nosso corpo, né? E aí se faz toda uma correlação, um estudo, um aprofundamento, glândula e chakra, essas fortes energéticas, né, e essas glândulas. E aí nós temos os 7 chakras principais. Não são só apenas 7, porque nós temos vários outros secundários que dão suporte a esses chakras principais, certo? Isso é interessante, porque a gente assim, o chakra terceiro é aqui, mas é só ele. Não, tem outros chakras, né, que vai dar suporte a esse chakra, ao chakra coroa, ao chakra básico, enfim. Que na fraqueza ou na debilitação, no momento que está debilitado o chakra principal, o outro vem para dar suporte. Porque a gente precisa dessa energia para funcionarmos, né? Para estarmos vivos, para nos estar manifestando nesse corpo físico, certo? Então, nós teremos 7 chakras principais. O coroa, e aqui é o interessante, deixa eu pegar a minha mão aqui, né? Eu vou pegar o chakra coroa, tá vendo aqui no meio da minha cabecinha. Ó, eu vou estar aqui, mais ou menos aqui no frontal. Eu tenho aqui assim o laringo. Eu tenho aqui bem no timo, né? Vou ter aqui embaixo. Não na boca, não aqui em cima. Aqui embaixo, ó. Aqui, quase próximo, bem próximo um pouquinho acima do umbigo, né? Eu vou ter o umbilical, mais para baixo o sexual e lá no períneo, né? O básico. Então, 7 chakras principais, com distanciamento de um palmo para cada um. É bem interessante a gente perceber, porque a gente vai ver ao longo desses estudos algumas discordâncias de nomenclatura e as explicações por qual o motivo dessas discordâncias, certo? Então, vamos lá voltar aqui para a minha apresentação, para ficar mais fácil. Então, aqui está a apresentação dos 7, como eu falei para vocês, né? Aí a gente tem que no chakra coroa, nós temos a glândula pineal, na frontal nós temos a hipófise, né? No laringo nós temos a glândula tireoide, no cardíaco o timo, no umbilical o pâncreas, na sexual nós temos as glândulas de reprodução, e no básico nós vamos ter as suprarrenais. Então são as 7 glândulas principais, né? Relacionadas as 7 vórtices de maior movimento de energia que nós temos. E hoje a gente vai falar especificamente do chakra básico, né? Que dentro do universo holístico está relacionada à coragem, está relacionada ao tempo, ao eu sou, né? O que eu sou neste momento, as minhas relações com o meu mundo, ok? Então vamos começar a dar uma cara aí. Então o chakra básico, ele é a morada da raiz, né? Ele é conhecido, ele também é como Muladhara. Ele é popularmente conhecido como básico ou base, na sua tradução, certo? Quando ele foi traduzido por um padre em 1920, teve a sua primeira tradução, o primeiro livro escrito aqui no Ocidente sobre os chakras, ele foi traduzido, né, para o inglês de uma forma que as pessoas pudessem estar associando. Sempre que se faz uma tradução de um contexto assim, algumas adaptações acontecem, adaptações sociais, históricas, né, religiosas, dependendo de quem está fazendo essa releitura sobre o texto básico. Então, foi-se colocado como, pela sua tradução na Índia, né, que significa morada da raiz, a morada da raiz seria o chakra base, não, primeiro, né? Então vamos lá. O chakra básico está localizado na coluna vertebral, bem lá no cóccix, certo? Entre o ânus e as genitais, e tem a relação com tudo que é duro no nosso corpo. Então ele vai estar constituindo toda a matéria sólida, né? Toda a energia sólida do nosso corpo, ossos, músculos, cabelo, unha, tudo que for sólido, dentes, tudo, certo? Tudo que tem relação com a manifestação mais sólida desse corpo físico, o chakra básico ele está associado ali, tá? O ânus e a próstata, o reto, o intestino grosso também fazem parte
dessa listagem correspondente, no sentido assim, fazem parte, né, os órgãos, porque se a gente for pegar a posição de cada chakra, você vê que esses chakras dialogam claramente com alguns órgãos, né? E alguns órgãos dividem a energia tanto de um quanto, às vezes, do outro, tá? O que é importante quando a gente está estudando qualquer coisa, que essas divisões são apenas a nível pedagógico, né? O nosso corpo, ele funciona, todos os chakras interligados de uma maneira harmônica. Eu não posso dizer que apenas o chakra básico é responsável por isso, eu estaria fazendo uma grande mentira, eu estaria seccionando o corpo de diversas maneiras, e o corpo não trabalha de forma agrupada, ele trabalha como um todo, mas para nível de estudo, para a gente poder ter uma ideia, né, e compreender o que está rolando, a gente faz essa divisão, tá? Mas não é essa a real condição do nosso corpo. Todos os chakras precisam estar em harmonia para que eu possa ter uma unidade, um eu realmente harmônico e apto, né, a viver a plenitude do que eu sou realmente, certo? Então, muitos colocam, né, que esse chakra básico está representado, está ligado à nossa condição física, à nossa condição material, o nosso momento agora, a nossa vida terrena, eu estou agora, eu sou agora, ok? Isso é por isso essa palavrinha, eu sou, né? Eu sou neste momento, eu sou este corpo, vivendo essa experiência corpórea, me conectando com a minha família, com os meus amigos, ou seja, me conectando com esse momento de agora. E esse é o chakra que, por estar ligado a todo efeito da matéria, né, é o chakra que traz isso para a gente. A palavra-chave desse chakra é sobrevivência. Sobreviver, né? Então, ele é um chakra que vai trazer todos os movimentos, todas as percepções, para que eu me mantenha vivo. Então, é super normal, por conta disso, eu vou entender que o sentimento de medo, né, esteja ali. O medo é um sentimento de sobrevivência. O fato de eu ter medo me impede que eu me jogue num abismo, me impede que eu tome determinadas decisões, eu faça determinadas atitudes. O medo é sentimento de sobrevivência. A questão é quando esse medo me domina. E a grande sacada é quando nós aprendemos a conhecer os nossos sentimentos, a controlar os nossos sentimentos, e saber o que ele está querendo dizer para mim naquele momento. Então, se eu estou sentindo medo por exemplo, de altura, eu tenho que investigar o porquê daquele medo. Se eu estou sentindo medo de amar, por exemplo, como é comum hoje em dia as pessoas, por terem sido magoadas em algum determinado da sua vida, terem medo de amar, né? Por que eu estou tendo medo de amar? Aí faz uma retrospectiva de tudo que eu vivi em relação ao amor. Como é que foi o meu... Como eu fui... Qual foi a minha relação de amor com a minha família? Qual é a minha relação de amor com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão? Depois da minha relação, minhas relações com as pessoas. E aí a gente vai começar a perceber que o medo de amar é fruto de uma experiência que nós tivemos, que às vezes fica guardado no subconsciente, a gente nem sabe, nem se dá conta dela. Aí o medo, para que a gente não sinta mais aquelas mesmos sentimentos, aquelas mesmas emoções que o nosso subconsciente armazenou como negativas, ele cria um medo absurdo, e esse medo te impede de amar realmente. Então é uma sobrevivência, uma forma de você ser poupada de experiências que você não deseja viver novamente. Então a gente precisa estar fazendo essa leitura. Os sentimentos não são ruins, né? Não existe sentimento ruim, sentimento bom, né? A gente precisa entender esses sentimentos e fazer com que esses sentimentos eles vibrem a nosso favor, né? Eles vivem nos impulsionando a nos tornarmos pessoas melhores para nós mesmos. Então, quando a gente fala de sobrevivência no chakra básico, né, pensar na minha sobrevivência, é isso que você tem que estar se olhando para você, entende? É olhar as sombras, é olhar a luz desse chakra para desvelar realmente quais experiências vocês tiveram, que nós tivemos, né, dentro dessa manifestação desse corpo físico, e daí extrair realmente as transformações que eu preciso estar vivendo para dar conta de uma transformação de vida, uma forma de encarar um mundo diferente, de ser melhor para mim mesmo, tá? Então, assim, sem dúvida, é um chakra que vai nos empoderar demais, no sentido de quem eu sou, né? Vai responder quem eu sou, na minha essência, na busca
de respostas para o meu papel aqui. Então, ele vai estar ligado à missão, ele vai estar ligado ao trabalho, ele vai estar ligado à construção da família, né? Ele vai estar ligado a vários movimentos sociais, certo? Que nos garantam a sobrevivência, a perpetuação, enfim, tudo isso que nos conecte realmente com esse momento que a gente esteja vivendo agora, né? Aqui vocês vejam que eu adoro figura, eu adoro desenho, eu adoro essa coisa da você falar da linguagem através de figuras, eu acho fantástico. Esse desenho é muito isso, né? Essa árvore, ela fala muito isso, as suas raízes, né? As raízes que nos conectam com a nossa ancestralidade, ou seja, com o nosso sagrado mais terreno, que nos liga com a Mãe Terra, que nos liga com as profundezas do nosso subconsciente, né? Porque é através desse movimento que eu armazeno muitas experiências, porque é um chakra que está muito próximo ao sexual e muito próximo ao umbilical, e vocês veem que eles dialogam muito mais. Eu não posso falar em expansão da consciência, eu não posso falar de criação de um mundo melhor, se eu não consigo estar muito bem relacionada com o que eu tenho, com o meu corpo, com as minhas escolhas, com aonde eu moro, com o que eu vivo, entende? Eu não posso estar falando de despertar do terceiro olho se eu tenho medo de quem eu sou, entende? Então, assim, para falar realmente, para pensar numa pessoa, numa transformação de realmente efetiva, eu preciso olhar para dentro. Eu preciso trabalhar com todas essas emoções que são que provém da sobrevivência, entende? Né? Eu preciso entender é, como o meu corpo está reagindo a, com as provocações externas que a vida me oferece. E é nesse chakra que ele faz isso. É nesse chakra que ele vai dizer vai, fica, entende? Então, como é que eu vou pensar de uma forma muito mais ascensa se eu não consigo me relacionar com a Terra, né? Com a missão que eu tenho aqui, entende? Eu vou ter, aí sim eu vou ter os chakras superiores completamente cheios de ilusão, né? Cheios de ego. O ego vai estar achando que ele é o meu Deus. Por quê? Porque eu não consegui entender, né? Qual é o meu papel aqui? Eu não consegui aceitar quem eu sou, eu não consigo dialogar comigo mesmo, eu não consigo entender quais são os mecanismos de sobrevivência que eu criei para mim, para me proteger, entende? Então, essa foto é fantástica, quando você parar e analisar uma árvore com suas raízes bem profundas, né, se conectando com o que é mais sagrado, que é ela mesma. Então, falar um pouquinho desse comportamento, já acabei falando muito, né? O medo, a gente vai ter o medo como a emoção mais presente nesse chakra, né? Aí é o medo de ser capaz, de ser esposa, o medo de amar, o medo de um desafio, o medo de tudo, sabe? Você começa a criar várias desculpas para não fazer algo, porque no fundo, você tem medo de aceitar aquele desafio, o medo de fazer mudanças, né, na tua vida. Então você cria desculpas. Então você vai começar por conta de criar desculpas, você vai começar a assumir, né, que o mundo é ameaçador, que tudo é ruim, que você não tem sorte mesmo, que você é aquilo mesmo, que sabe, a conspiração em torno de você, então você se coloca numa posicionamento de vítima, tudo porque você está se boicotando, deixando que o medo controle, né, impeça que você viva. O medo é um mecanismo de sobrevivência, mas ele, quando está fora de controle, quando está te dominando, ele impede que você viva. Porque viver um ato constante de cometer erros, é um ato constante de risco, né? Viver é um risco. Eu acho que só quem se arrisca, que pode ser que viveu, porque se eu vou ficar na minha bolha, e o medo faz isso, o medo coloca a gente dentro de uma bolha. Às vezes eu preciso me arriscar, né? Eu preciso dizer para o mundo que, bem, tio, eu tô aqui, né? Me colocar para viver.
E o medo faz isso, o medo te tira da vida e faz com que você não vai viver, né? Porque você tem medo. Então, não viva, né? E você fica na bolha e não aprende a lidar com os seus sentimentos. Você prefere negar os seus sentimentos. Então, esse é o grande problema quando a gente fala da energia do medo, né? A insegurança de chegar a metas, insegurança, né? Tudo vai ser desculpas para você não dar continuidade. E existem algumas técnicas, né? Que a gente que os holísticos gostam de trabalhar com afirmações, porque no Reiki a gente vê a importância das afirmações quando a gente pratica o Nentatsu Ryo, que é onde a gente vai estar repetindo frases afirmativas para que a gente se desconecte das sinapses que a gente está acostumado a fazer. Pode ser que no início essas frases soam bem estranhas, soam como falsas, mentirosas, você se acha uma idiota fazendo, mas tanto você repeti-la, você vai cortando aquelas sinapses que você está acostumado a realizar. Por exemplo, você está sempre se desmerecendo. Então você cria uma sinapse energética, né, para essa função, para esse comportamento. E você vai dizer afirmações ao contrário daquilo que você se comporta, para você não alimentar mais aquela sinapse que você se boicota, que você se desfavorece, entende? Então, você tem que criar novas sinapses mais poderosas, e é através das afirmações que se faz isso. Então, aí vai várias, né? Eu estou em equilíbrio, eu sou segura, eu sou saudável, né? O meu chakra perfeito funciona em perfeita harmonia, eu sou feliz com a minha vida, eu faço parte desse mundo, eu pertenço a esse planeta, eu estou em paz com as pessoas que estão ao meu redor, eu aceito o outro, eu me aceito, enfim, você pode estar fazendo várias afirmações ao longo do dia, né, ou durante os processos meditativos, ou se você é reikiana, melhor ainda, durante a aplicação do auto-reiki, você pode estar utilizando o Nentatsu Ryo e fazendo essas afirmações constantemente, certo? Você tem efeitos positivos, né? Quando esse chakra está bem legal, está bonito, você tem vigor, você tem motivação para viver, você tem potência sexual, né? Você tem coragem para superar os seus desafios, você consegue se relacionar com os outros, né? Você tem confiança, enfim. Você tem uma conexão com o teu mundo realmente concreto, né? Você entende que todo mundo tem altos e baixos, porque tem mesmo, não existe, não estou dizendo que a gente ter uma harmonia nesse chakra ou estar bem, aprender a lidar com ele, né? Aprender a lidar com essa energia, a minha vida vai ser 100% perfeita, isso é mentira. A gente vive num caos constante, onde a gente transforma, retransforma, constrói, reconstrói, cria o tempo todo realidades mais diversas. E muitas vezes sem perceber, né? E quando a gente está muito, esse chakra está muito enfraquecido, né? Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter desmotivação, eu vou ter uma apatia, uma sonolência absurda, né? Eu vou ter um desequilíbrio da energia física e sexual, e ele estiver em excesso demais, eu posso estar em hiperatividade, eu vou estar em insônia, posso trabalhar com a depressão, ou seja, ele desorganizado para mais ou para menos, vai trazer transtorno, né? Traz o desequilíbrio realmente, propriamente dito, né? Então, também chegamos no final da nossa fala, eu disse que ia ser uma fala rápida, né? Essa ideia de um diálogo rapidinho. Se vocês tiverem perguntas, eu sei que esse vídeo não está sendo gravado e eu não tenho clareza de quem está assistindo e quem não está. Então, no final desse vídeo, se vocês quiserem colocar umas perguntas para mim, Sam, fiquei em tal dúvida, coloque ali embaixo, né? E que no outro momento eu já vou estar respondendo, com certeza. Gostou, compartilha. É legal a gente estar compartilhando isso daqui. Vai fazer pulverizar, vai fazer levar um olhar diferente, né? Sobre si mesmo, que é importante. Eu acho que toda mudança ela precisa passar por um olhar diferente sobre nós, um acolhimento, um carinho sobre nós, para que a gente possa dar um up na nossa relação. Então, vamos lá, para finalizar aqui a nossa apresentação, né, nosso bate-papo aqui, monólogo, na verdade, né, mas vamos lá. A gente tem o chakra básico, o nome dele, a Muladhara, né, que é o suporte, a morada, né, do nosso self, a nossa morada, né, a afirmação eu sou seguro, né, a função é a absorção da energia,
sentimento que a gente pode estar desenvolvendo é essa pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Eu tenho ansiedade? Falta energia? Ou eu estou desconectado com a Terra? Viver essa vida faz sentido para mim? Eu me sinto pertencente a essa vida? Faz essas perguntas para vocês e tentem respondê-las da forma mais sincera possível, né? Então a gente tem a relação que nós vivemos num mundo dual, nós vivemos numa dimensão dualista, né? Para começar, nós somos duas polaridades, somos positivo e negativo. Então a dualidade fez parte da nossa existência aqui, né? É interessante a gente reconhecer essa dualidade e dar um up em cima dessa dualidade, né? Então assim, enquanto é a luz daquilo que vamos chamar aquilo que seria o desejo, a sombra aquilo que está me atrapalhando. Não que eu acredite nessa definição de sombra e luz, eu tenho outras definições para sombra e luz, tá? Mas nesse momento eu acho que cabe, só para a gente poder trabalhar essa questão da dualidade, que ela é tão importante para nós. Quando eu falo por um lado, eu tenho a estabilidade, a coragem, a paciência, né, a individualidade, eu entender que eu sou um ser único, né, que sou saudável, e tenho o contraponto, né, a insegurança, a raiva, a tensão, a violência. Né, esse chakra de desarmonia, ele causa uma violência, não só uma violência física, mas também, muitas vezes, uma violência emocional, que para mim é tão severa quanto a violência física. E para meditar, a proposta é meditem, né, eu sou seguro, eu estou protegido, eu sou salvo, tudo está como deve ser, né, e eu sou conectado com a Terra. Então, finalizando o último quadro, cor, aqui no Ocidente, nós temos o vermelho, né, o elemento terra, óbvio, né, não poderia ser diferente, terra, materialização, certo? Elemento terra, energia negativa, quanto mais próximo da Terra, nosso corpo reverbera mais energia negativa, em termos de polaridades, e depois, também para frente, a gente pode estar falando sobre anatomia energética também. Nós temos os órgãos mais interessantes, cólon e reto ali, as pedras, jaspe vermelho, granada, rubi, hematita, ônix, enfim, várias. E a glândula suprarrenal, ok? Então, aqui está a nosso bate-papo, né? Espero realmente que vocês tenham gostado. Gostou? Compartilha, né? Deixa seu likezinho. Esse vídeo vai estar lá no nosso canal no YouTube, vai estar também postado no Instagram, então participa, né? Ajuda a gente a desenvolver, a espalhar essa ideia de um mundo melhor, um mundo mais consciente. A mudança começa na gente, não começa no outro. O que eu desejo para mim, eu sou a única pessoa que posso fazer, e isso tem muito a ver com a nossa plenitude aqui na Terra, né? Com essa experiência que nós estamos fazendo. E a gente precisa aprender, né? Como criar o nosso mundo, como nos aceitar como nós somos, para a gente ser felizes. Então, deixa a sua pergunta, assista o vídeo todo, deixa a sua pergunta. Assim que aparecer as perguntas, eu vou estar respondendo, eu ou Marcos Vinícius vamos estar respondendo. Esse mesmo vídeo vai estar no Instagram, vai estar no canal do YouTube. Compartilhe. Então, mais uma vez, gratidão. Até o nosso próximo encontro, que será breve.